Como vão, alunos? Nesse vídeo de hoje eu vou apresentar o conceito da antiderivada, que ainda a gente está considerando como uma aplicação da derivada, mas que é a introdução do conceito da integral que nós vamos ver na última parte da nossa disciplina, nas próximas aulas. Vou iniciar aqui apresentando o que seria a antiderivada através de um problema do qual origina, né, o conceito da antiderivada. Seguinte, eu tenho uma função f minúsculo, definida num domínio aberto, né, um intervalo aberto, que estou chamando aqui de d, e eu quero encontrar uma outra função, que eu estou denotando por f maiúsculo, uma função diferenciável nesse mesmo domínio, tal que a derivada da função f maiúsculo seja igual à função f minúsculo. Então, ou seja, o que está acontecendo aqui? Eu estou dando uma função e quero descobrir uma outra função cuja derivada seja essa função que foi dada. A gente fala que essa equação é uma equação diferencial porque a incógnita dela, né, o que nós queremos encontrar aqui nessa equação é uma função e a equação envolve as derivadas dessa função, daí o nome equação diferencial. Então a gente quer resolver essa equação diferencial. Dada uma função f minúsculo, achar f maiúsculo que satisfaz essa condição. Vou dar alguns exemplos aqui, só para a gente pensar, né? Por exemplo, se a minha função f minúsculo for igual a x, qual a função que eu derivo que vai dar x? Uma função que a gente sabe bem pela regra da potência seria meio x ao quadrado. Eu tenho que colocar esse meio aqui, porque quando eu derivo x ao quadrado fica 2x, então esse meio vai estar cancelando quando eu fizer a derivação. Tá? Então essa é uma função que satisfaz a equação. Mas você pode pensar em outras. Por exemplo, se eu tiver meio x ao quadrado mais 5, essa função também tem como derivada x. Lembra que derivar uma constante dá zero, então aqui a constante que eu somei não afetou na derivação. Outro exemplo, se eu tiver a função cosseno, como f minúsculo, a função f maiúsculo seria seno, porque a derivada do seno é o cosseno, como a gente viu. Mas também eu posso considerar seno de x menos 2. Novamente, quando eu derivo seno de x menos 2, a derivação de menos 2 é uma constante, então vai dar zero, o retorno dá o mesmo. Podemos pensar em outro exemplo, né? Se eu tiver a função f sendo ln de x, quem que seria f maiúsculo? Por exemplo, x ln de x menos x. Essa aí não é tão óbvio, né, a gente pensar por que essa seria a função f grande, mas uma vez que eu apresento essa função é fácil a gente verificar que a derivada de x ln de x menos x é igual a ln de x. Recomendo vocês verificarem isso aplicando aqui a regra do produto. Então aqui apresentei alguns exemplos, só para a gente ter uma noção de como é que funciona esse problema. E agora eu vou apresentar a definição do que seria a antiderivada. Então, dentro desse contexto desse problema que eu apresentei para vocês, se eu dou uma função f pequena, definida no domínio aberto D, eu vou dizer que a função diferenciável f maiúsculo vai ser a antiderivada ou primitiva da f pequeno se a derivada da f maiúsculo for igual a f pequeno. Aqui eu estou falando f pequeno, f minúsculo, né? Mas vocês entenderam. O que acontece então é que o nome, como o nome sugere, né, antiderivada, é porque assim como a gente estava aprendendo a derivar uma função, agora estou querendo antiderivar uma função, ou seja, dado uma função, eu quero descobrir uma outra função cuja derivada seja igual à função dada. Então, voltando aos exemplos que estão aqui na nossa página, eu posso falar então que meio x ao quadrado é uma antiderivada de x, mas meio x ao quadrado mais 5 também é uma antiderivada de x, tá? Então, vocês veem daí, né, já dá para ter uma noção que a antiderivada não é única. A gente fala que a gente tem uma antiderivada para uma função. E por que isso acontece? Lembra quando a gente falou do teorema do valor médio, que um dos corolários, né, uma das consequências do teorema do valor médio, dizia que se tem duas funções cuja derivada é a mesma, então a diferença entre essas duas funções é uma constante. Então, daí a ideia dessa constante que está aparecendo ali, né, que permite que você tenha mais de uma antiderivada para a função. Tá? Então, se você tem dado uma função f minúscula, você encontrou uma antiderivada para ela, uma f maiúscula, então, se eu somar uma constante a essa função, vai continuar sendo uma antiderivada. Tá? Então, você tem infinitas antiderivadas para uma função. Daí, a gente vai introduzir um novo conceito aqui, né, baseado nisso, é o que a gente chama de uma integral indefinida. Tá? Eu vou falar que a integral indefinida de uma função f vai ser o conjunto das antiderivadas dessa função f. Então, na minha anotação aqui, né, eu vou introduzir essa notação nova, que é esse s alongado, tá? É integral indefinida da função f
A gente coloca esse dx aqui, depois a gente vai explicar um pouquinho por quê. A integral indefinida da função f é uma antiderivada dela, mais uma constante, essa constante, qualquer constante real. Então é um conjunto, né, de funções possíveis. Para cada constante que você escolher, você tem uma antiderivada para essa função. Só explicando um pouquinho a notação, esse símbolo, esse S alongado, a gente vai entender por que a gente está usando esse símbolo nas próximas aulas, quando eu falar da integral definida. Tá? Esse é o símbolo da integral definida. Esse dx é, de certa forma, para lembrar que a gente está fazendo um processo inverso da derivada. Lembra que uma notação para a derivada era colocar df sobre dx, uma divisão pelo dx. Aqui eu estou, então, multiplicando pelo dx, é como se eu estivesse fazendo o processo inverso. Tá? Mas isso é uma notação, você tem que ler isso daqui. Ó. A integral indefinida da função f é dada por essa expressão, né? Uma antiderivada mais uma constante, certo? Então, com base no conceito da antiderivada e da integral indefinida, o nome indefinido, né, vem porque você tem essa constante ali, né, então não é uma única função, é um conjunto de funções, depende dessa constante. Eu vou apresentar aqui uma tabela das funções que nós já conhecemos as antiderivadas dela, ou seja, que nós já conhecemos as integrais indefinidas. Vou fazer uma tabela básica aqui. Está aqui, né, a nossa tabela das primeiras integrais indefinidas básicas. De onde que vem essa tabela? Do conhecimento que eu tenho das derivadas. Então, por exemplo, a integral indefinida de x elevado a n vai ser 1 sobre n mais 1 vezes x elevado a n mais 1. De onde que eu estou tirando isso? É de pensar numa inversa da regra da potência. Tá? Pensa direitinho. Se na regra da potência a gente subtrai 1 no expoente, aqui eu estou aumentando 1 no expoente, e se eu tenho que multiplicar por n, né, quando eu faço a regra da potência, que eu tenho que dividir por n mais 1 para compensar essa multiplicação que vem da derivada, certo? Então, se eu derivo a expressão que está aqui do lado direito, eu obtenho a expressão que está dentro aqui da integral. Tá? E a outra lista segue novamente das derivadas. O que vai ser a integral indefinida de seno? Menos cosseno. Por quê? A gente sabe que a derivada do cosseno é menos seno, certo? A derivada do menos cosseno, seno, então está aqui. Então a integral do cosseno, a integral indefinida do cosseno vai ser o seno, e essas outras aqui seguem, né, das derivadas das outras funções trigonométricas, né? A integral da secante ao quadrado vai ser tangente, por quê? Porque a derivada da tangente é secante ao quadrado, e segue as demais funções. A integral da exponencial de x vai ser uma exponencial de x mais uma constante, porque a derivada da exponencial é ela mesma. A derivada de a integral definida de 1 sobre x vai ser o ln do módulo de x, mais uma constante. Por que a gente precisa colocar esse módulo? Lembra que a função ln de x está definida só para valores positivos de x. Mas a função 1 sobre x está definida para todos os valores de x. Né? Então a gente viu em aulas anteriores que para eu considerar para todos os valores de x diferentes de zero, eu tenho que ter esse módulo, né? A derivada do ln do módulo de x da função 1 sobre x em todo o seu domínio. E outras duas funções que são importantes aqui que a gente vai ver na integração, que é a integral de 1 sobre 1 mais x2, que é o arco tangente, e a integral de 1 sobre raiz de 1 menos x2, que é o arco seno de x, mais as constantes. Por fim, eu coloquei essa expressão aqui, que vamos ver se pelo menos a gente consegue pensar, né, de forma natural nela. A integral definida de f mais k vezes g, onde k é uma constante, vai ser a integral indefinida de f, mais k vezes uma integral indefinida de g. Por que isso vale, pessoal? Porque a gente sabe que na derivação vale a linearidade, né? A derivada da soma é a soma das derivadas, e a derivada de uma constante vezes uma função é essa constante vezes a derivada da função. Então, vale essa expressão dessa forma. Nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês essa fórmula para não ficar tão abstrato aqui, não ficar só na conversa aqui e apresentação dos dados para vocês. Então, por que vale essa expressão? Só lembrando, né, nessa expressão que eu não usei a constante de integração, né, a constante c, porque ela está embutida aqui nessas duas integrais. Só uma maneira de reescrever essa integral. Então, a integral de uma soma virou uma soma de integrais, no caso, integrais definidas. Por que isso acontece? Vamos lá pensar o seguinte, ó. Vamos chamar, vamos dar nome aqui para as coisas, né? Vamos dizer que então que a integral indefinida de f minúsculo de x seja uma f maiúsculo de x, mais uma constante de integração, vou chamar aqui de C1, e que a integral indefinida da função g minúsculo seja uma g maiúsculo
mais uma outra constante de integração. Eu estou usando letras diferentes porque não precisam ser a mesma constante, obviamente, né? E eu quero saber o que acontece com essa integral aqui, tá? Integral de f mais k vezes g. O que eu preciso fazer para isso? Nós queremos mostrar que a integral indefinida de f mais k vezes g seja uma primitiva de f mais k vezes a primitiva de g, a menos de uma constante que apareceu na integração, certo? Então é isso que eu preciso mostrar. Como é que eu vou mostrar isso? Pela definição de antiderivada. Se eu derivar a expressão que está aqui do lado direito, eu tenho que obter a expressão que está dentro dessa integral. Mas está fácil de ver, né, pessoal? Aqui que a gente vai usar a linearidade da derivada. Lembra que a derivada dessa expressão, f de x mais k, g de x mais a constante, vai ser a derivada da soma é a soma das derivadas, então vai ficar a derivada de f, mais a derivada de k vezes g, que também pela linearidade vai dar k vezes a derivada de g, e a derivada da constante é zero, certo? Mas aí você lembra daqui de cima da definição que nós temos aqui, que se f grande é uma integral, vem da integral, é uma antiderivada, né, da função f pequeno, então quer dizer que a derivada dela é f pequeno. Então aqui nós temos que a derivada da f grande é a f pequeno, mais k vezes a derivada da g grande, né, g maiúsculo, que vai ser g pequeno. E aí nós temos o que nós queríamos mostrar. Então veja bem, né, só apliquei a linearidade da derivada, então ela continua valendo para a integração. Então a gente fala que a integral indefinida também respeita a linearidade, né? A integral da soma é a soma das integrais, e a integral de uma constante vezes uma função vai ser uma constante vezes a integral da função. Mas bem, como eu falei para vocês, essa tabela vem do conhecimento que nós já temos da derivada, eu estou fazendo no sentido inverso. Então, em vez de falar que a derivada de seno é cosseno, por exemplo, aqui eu estou falando que a integral indefinida de cosseno é o seno a menos de uma constante. Tá? Essa constante a gente vai chamar de constante de integração, como eu disse aqui antes, porque vem desse processo da antiderivada. Agora, a gente pode se perguntar de outras funções básicas também. Por exemplo, se eu quiser a integral indefinida da função tangente, como é que eu obtenho isso? A gente tem que lembrar de alguma função que eu derivava e dava tangente. Talvez não seja tão óbvio a gente lembrar essa expressão, né? Não estava tabelada. A gente vai ver de fato que isso necessita de algumas técnicas de integração, que nós vamos ver nas aulas futuras. Em particular, nesse caso, a gente tem a regra da substituição simples, que é uma maneira de você reverter a regra da cadeia, como nós vamos ver depois. Por exemplo, também você poderia querer se perguntar sobre a derivada, a integral, né, indefinida da função ln de x. No começo da aula eu apresentei, né, que a função x vezes ln de x menos x seria uma antiderivada para a função ln de x. Mas como é que eu obtenho isso? Foi no chute? Foi na tentativa e erro? Não, na verdade tem uma técnica que também permite você encontrar a derivada do ln, que seria a técnica da integração por partes, que também é uma maneira de reverter a regra do produto para as derivadas. E um outro exemplo aqui, você poderia se perguntar o que seria a antiderivada, né, ou a integral indefinida da exponencial de x ao quadrado. E aí a gente vai esbarrar num problema interessante, que nem sempre a integral de uma função elementar vai ser uma função elementar. Né? Na verdade, você pode tentar, aí, você pode quebrar a cabeça, procurar uma função elementar cuja derivada é da exponencial de x ao quadrado, e você não vai achar. Tá? Existe uma função, né, que é a integral dessa exponencial de x ao quadrado, mas ela não é elementar, ou seja, ela não é escrita com uma combinação das funções básicas elementares que nós aprendemos aqui no curso. Então a gente vai ver que tem uma classe de funções que esbarra nessa situação. Mas isso, pessoal, vai ficar para o futuro. Tá? Por enquanto, estou introduzindo o conceito da antiderivada e da integral indefinida, das funções que nós já sabemos. Tá? Pensa assim, né? A antiderivada, né? A integral indefinida vem da antiderivada, e a antiderivada é fazer o processo inverso da derivada. Então a gente vai usar o nosso conhecimento que nós já temos da derivada para pensar na antiderivada. Agora, uma pergunta que você pode fazer é como é que eu lido com essa constante de integração, né? Se aquele valor c, aquela constante que apareceu ali, que deixa a nossa integral indefinida, né? Sem um valor, uma função indefinida, explícita para aquilo. Vou apresentar aqui para vocês um outro problema, que é o problema de valor inicial, que é uma maneira da gente eliminar aquela indefinição, né, da constante c. Suponha que você está com o nosso problema, o mesmo problema inicial, né, você tem uma função f pequena definida num domínio aberto D, e agora você tem um ponto nesse domínio, um x0, e você quer obter uma função
f maiúscula, diferenciável, cuja derivada seja f minúsculo, mas com uma condição a mais, que o valor, você também conhece, né? O valor da função no ponto x0 é conhecido e é um y0. Tá? Então, essa condição aqui final, a gente fala que é uma condição inicial, uma condição de valor inicial. A gente vai ver que, a gente não vai entrar em detalhes aqui, né? No curso de equações diferenciais você vai estudar isso melhor, mas esse problema vai ter solução aqui no nosso caso, e ele vai permitir definir quem que seria essa constante de integração em alguns casos. Eu vou apresentar um exemplo que é muito comum, onde isso aparece, que é na própria física, né, no conceito da mecânica clássica. Vou descrever um problema de movimento, queda livre aqui no caso, e a gente vai explorar essa ideia da antiderivada e da integral indefinida para resolver. Pois bem, transferir o nosso problema aqui, vamos ler aqui agora. É um problema de movimento retilíneo com aceleração, tá? Que é um movimento de queda livre, né? Então você tem um corpo, considerando que ele está apenas sob a ação da gravidade, ele é lançado em repouso, ou seja, velocidade inicial zero, né? Ele é lançado em repouso a uma altura de 25 metros do nível do solo. A qual altura do solo esse corpo vai estar depois de 2 segundos desse lançamento, depois de 2 segundos que eu soltei, né? E aqui ele está sugerindo você considerar uma aproximação para a aceleração da gravidade dada por 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então aqui as unidades estão todas na unidade padrão de medida, e a gente precisa identificar quais grandezas estão relacionadas aqui. Então você está falando sobre o movimento de um corpo ao longo do tempo, né? Então a primeira coisa que você vai pensar aqui é a posição. Eu vou usar a letra S para representar a posição do corpo, né? Uma função do tempo, que é o S de t, que eu vou considerar o tempo a partir do zero, tá? Zero vai ser meu tempo inicial. E a gente viu, né, dos conceitos de derivada, que a velocidade também pode ser dada por uma função do tempo, e é a derivada da posição, a variação da posição ao longo do tempo. Assim como a aceleração, que eu vou denotar por A, uma função A de t, é a derivada da velocidade, né, a variação da velocidade ao longo do tempo, e, portanto, é a derivada de segunda ordem da posição. Tá? Então, esses são os conceitos da física que nós vamos usar aqui, das grandezas associadas. Então, para a gente poder ter um referencial, entender como é que vão ser essas grandezas, né, vou colocar aqui o eixo vertical, né, o eixo y aqui para indicar a nossa posição, e vou colocar o solo aqui na altura zero, já que eu estou referindo ao solo, né, eu falei 25 metros do solo, então minha referência seria o solo zero. Então, o meu corpo está aqui, né, numa instante t igual a zero, e ele foi solto aqui, foi lançado nesse instante em repouso, né, da altura de 25 metros. Tá? E falar que foi em repouso quer dizer que a velocidade inicial é zero. Então, dos lados ali, eu tenho que a posição inicial, né, a posição no instante zero é 25, e que a velocidade no instante zero é zero. Certo? E eu quero saber o que acontece com o corpo quando ele cair. Né, quando eu soltar ele vai cair. E aí eu quero descobrir, depois de 2 segundos, onde é que ele vai estar. Então, observe aqui também uma outra condição, né, que se eu estou colocando a posição né, no sentido de baixo para cima, a velocidade do corpo, né, o movimento está acontecendo de cima para baixo. Então, a gente vai ter que pensar aqui que a velocidade vai ficar com sentido negativo, né, com sinal negativo para indicar esse sentido aqui diferente. Tá? Mas esses são os dados do problema que foi apresentado para a gente. E outra coisa. O fato de ele estar só sob a ação da gravidade quer dizer que ele tem uma aceleração constante agindo sobre ele. Né? Então a nossa função de aceleração vai ser constante. Então como que eu vou, a partir daí, tentar descobrir a posição na qual o corpo está em 2 segundos? Então eu tenho que descobrir quem que é essa função posição para calcular ela em t igual a 2, por exemplo. Mas para chegar na posição, eu tenho que passar pela velocidade, né? Porque o que eu tenho aqui é aceleração apenas, na verdade. A aceleração é constante. Então eu vou aplicar um problema aqui de valor inicial no caso da aceleração. Né? Nós temos que a aceleração, na verdade, vai ser uma função constante, g, tá? Para todo t, a partir de zero. E aí eu quero descobrir, primeiramente, o que seria a velocidade desse corpo. Tá? Para isso, o que a gente vai pensar, pessoal? Se a velocidade, se a aceleração é a derivada da velocidade, então quer dizer que a velocidade é a antiderivada da aceleração.
Então, para calcular a velocidade, a gente pode aplicar a integral indefinida aqui, né? Então, posso falar que a velocidade t, aqui vou usar o sinal de menos, né? Vai ser menos a integral da aceleração, dt, vou usar dt aqui porque minha variável é t e não x. E aí, né, sabendo aqui que a aceleração é constante igual a g, uma função cuja derivada dá uma constante g é função linear. Então, você vai ter aqui menos gt mais uma constante de integração, tá? Que vem aí da integral indefinida. Então essa seria a sua fórmula de velocidade de maneira indefinida, porque está dependendo dessa constante. Como é que eu vou determinar essa constante? Aí que entra o problema de valor inicial. Nós vimos, né, que foi dado aqui que a velocidade no instante t igual a zero é zero. Então como que eu uso isso para resolver esse problema? Então, se v de zero por um lado é zero, por outro lado ele tem que satisfazer essa equação aqui que a gente acabou de descobrir, que é menos g vezes t igual a zero mais c. Então daí você conclui que o c tem que ser zero. Então nossa constante de integração aqui é zero, logo a função velocidade é menos gt, simplesmente. Tá? É o que eu queria? Não, né? Eu descobri a fórmula da função velocidade, mas o que eu quero ainda é a posição no instante específico do tempo. Então vamos aplicar de novo, né? Uma vez que a velocidade é a derivada da posição, eu vou aplicar de novo um problema de valor inicial para descobrir a posição a partir da velocidade, né? Porque a posição vai ser a antiderivada da velocidade. Então, repetindo o que a gente acabou de concluir aqui, né? A aceleração é constante para todo t e a velocidade a gente descobriu essa fórmula para ela aqui agora. Então, como é que eu vou descobrir a posição agora? Então, vamos lá. Vou aplicar de novo o problema da antiderivada, né? Para falar que a posição pode ser dada pela uma primitiva, né, ou pela integral indefinida da função velocidade em relação à variável t. Então vai ser integral de menos gt dt. E aí, ou você usa pela tabela, ou você pensa um pouquinho aqui e você vai concluir que isso aqui vai dar menos g sobre 2t ao quadrado mais uma constante de integração, que eu vou chamar de k para diferenciar da outra c que apareceu antes. Como é que eu vou descobrir essa k? Vou aplicar a condição inicial, que nesse caso é que S0 é igual a 25 metros. Então, como que eu vou aplicar isso? De novo, né? Se por um lado S de 0 tem que ser 25, que é a nossa condição, por outro eu sei a fórmula aqui, então se eu substituir, você vai ter menos g sobre 2 vezes 0 ao quadrado, mais k. Então daí você tira que o k tem que ser 25 metros aqui no caso. Logo, a função posição vai ser menos g sobre 2t ao quadrado mais 25. Agora ela está definida, não está mais indefinida, porque eu usei essa condição do valor inicial. O que o problema pediu? Ele pede após 2 segundos, né, o que vai acontecer. Então, agora você tem a função posição, é só calcular quando t for igual a 2. Então, S de 2 vai ser menos g sobre 2 vezes 2 ao quadrado. Opa. 2 ao quadrado mais 25. E aí você vai ter, então, 25 menos 2 vezes o g. Ele pediu para aproximar g por 9,8. Então, isso aqui vai dar 25 menos 2 vezes 9,8, quer dizer 9,6. Então, você vai ter aqui 5,4. No caso, a unidade de medida aqui é em metros. Né? Quando a gente está escrevendo aqui matematicamente, a gente não está preocupado com a unidade de medida, está pensando só em números reais, né? Mas a nossa resposta tem que ser em metros. Né? Então, escrevendo aqui, após 2 segundos de queda, o corpo estará a 5,4 metros do solo, né, de altura do solo. Então está aí resolvido o nosso probleminha, usando, né, aqui veja bem, eu não precisei lembrar das fórmulas de posição e velocidade de movimento retilíneo uniformemente acelerado. Eu só usei a condição das derivadas, das antiderivadas, para obter esse problema. Pois bem, pessoal, como eu disse, isso é só uma introdução ao conceito da integral, a gente vai explorar melhor depois a integral. O que a gente está focando aqui é no conceito da antiderivada. O que é importante aqui é você saber, então, o que é antiderivada de uma função, e saber que ela não é única, que tem aquela indefinição dada pela constante, que a gente falou ali da constante de integração, né, que vem da integral indefinida.
Nos próximos vídeos, nas próximas aulas, a gente vai entender de onde vem esse conceito de integral e por que ele está relacionado com a antiderivada. Tá? Até a próxima.